Apocalipse, no capítulo 3, versículo 1. Nós estamos falando sobre as igrejas, a carta de Jesus às 7 igrejas do Apocalipse. Hoje nós vamos falar sobre falarmos sobre a quinta carta, a quinta igreja. Hoje falaremos da igreja de Sardes. Sardes. Então vamos, como eu tenho lido na Bíblia Mensagem, você pode acompanhar na sua versão aí. Versículo 1. Escreve a Sardes, ao anjo da igreja, assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus numa das mãos e as 7 estrelas na outra. Veja o que você tem feito. Você tem reputação de ser dinâmico, mas a verdade é que está morto, sem vida, como uma pedra. Ponha-se de pé, respire fundo. Talvez ainda haja vida em você, mas não dá para confirmar isso examinando o que você faz, pois nada da obra de Deus foi realizada. Sua condição é desesperadora. Pense no dom que você teve nas mãos, a mensagem que você ouviu, e apegue-se outra vez a ela. Volte para Deus. Se você puxar a coberta, cobrir a cabeça e dormir, sem ao menos se lembrar de Deus, vou aparecer na hora em que você menos espera, como um ladrão de noite. Você ainda tem alguns seguidores de Jesus aí em Sardes, que não se contaminaram, que não chafurdaram na lama fétida dos caminhos do mundo. Eles vão marchar comigo num desfile triunfal. Eles provaram seu valor. Os vencedores vão marchar num desfile triunfal e terão um nome escrito no livro da vida para sempre. Vou liderá-los e apresentá-los pelo nome ao meu Pai e aos seus anjos. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Amém? Senhor, é a tua palavra, e nós pedimos que nesses breves momentos o Senhor possa edificar a nossa vida, a nossa fé, e nós entendamos a palavra e tenhamos a ação que o Senhor espera que nós tenhamos, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Nós vamos, então, falar a carta a essa igreja. Essa carta, estudando e meditando um pouco sobre ela tem algo diferente das outras 4 que nós falamos até agora. Essa carta deve ser lida, entendida e recebida. Primeira, vamos aqui conjugar os verbos, né? Mas ela deve ser recebida, lida, compreendida, primeiro, na primeira pessoa, no eu. Então, a carta, ela tem um caráter muito íntimo, muito pessoal. Nós vamos falar um pouquinho acerca disso. Mas ela tem um caráter muito pessoal. É uma carta para ser entendida, para a gente lê-la na primeira pessoa e tomar tudo que está sendo dito por Jesus para nós, sem olhar para a direita ou para a esquerda, ou à frente ou atrás, mas tomarmos ela no sentido individual. E, claro, ela deve ser lida no segundo sentido, que é do coletivo, do nós. É uma carta coletiva. E por que isso? Porque Jesus se apresenta a essa igreja, o caráter de Jesus a essa igreja, ele se apresenta como aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Essa linguagem figurada representa, João já explicou o que são as 7 estrelas e os 7 Espíritos no capítulo 1. Quando ele diz que os 7 Espíritos de Deus representam a perfeição e a totalidade do poder de Deus. Quando Jesus diz, eu tenho 7 Espíritos,
significa que ele tem a plenitude do conhecimento, tem a plenitude e a totalidade, ele sabe todas as coisas. Quando Jesus diz àquela igreja que ele tem os 7 Espíritos, ele vai dizer: eu conheço todas as coisas, não apenas as que são mostradas, mas aquilo que está internalizado. Ele sabe, conhece não só a aparência, mas ele lê principalmente o que está no interior, a essência. A gente pode lembrar em relação a isso, 1 Samuel, no capítulo 8, quando Samuel vai à casa do pai de Davi para escolher dali um rei. E Samuel olha os filhos de Jessé e vê entre eles um forte, alto, bonito, cabeludo, e ele fala: é esse daí o rei, é esse daí. Era o irmão de Davi chamado Abinadab. E Samuel já crivou: é esse aqui. E o Senhor fala imediatamente a ele: não é esse. O homem vê o exterior, eu, porém, enxergo o coração. Quando Jesus se apresenta como esse que tem todo o conhecimento, ele já está dizendo de saída a essa igreja: não é o exterior. Não é o exterior, mas é aquilo que se vai no interior. E ele diz depois que ele tem as 7 estrelas. E ele explica, João explica, que as 7 estrelas são os 7 anjos da igreja, ou os 7 pastores, os responsáveis, a liderança das igrejas. Ele sabe tudo e ele tem toda a liderança da igreja nas suas mãos. E é importante a gente ter esse, entendimento preliminar, que esta é uma carta muito pessoal, onde o Senhor fala com quem lidera e ele fala com a comunidade. Ele sabe tudo o que se passa no interior de quem lidera e sabe tudo o que se passa no meio da congregação ou no meio da igreja. E por que isso é importante? Porque a história de Sardes, ela era uma história rica. Sardes é uma cidade fundada no ano 1100 a.C. 1100 a.C. Era uma cidade que tinha a sua economia apoiada no ouro. Então era uma cidade extremamente rica, porque a sua economia girava em torno do ouro e também dos tecidos, das roupas. Era um grande centro têxtil. Então, as suas roupas e a sua riqueza determinavam a economia daquela cidade. Mas aquela cidade também tinha outra. Ela era uma cidade construída sobre uma montanha, uma altura de 500 metros. Aproximadamente era o monte onde a cidade foi construída. Portanto, num tempo de guerras, Sardes era uma cidade quase que impenetrável. Era uma cidade que tinha prevalência sobre os seus inimigos, porque geograficamente eles, aqueles filmes que a gente assiste, só jogar as pedras rolando e esperar a desgraça lá embaixo. Só que Sardes foi conquistada inicialmente pelos persas e depois por Alexandre o Grande, numa sucessão de derrotas para uma cidade que se achava impenetrável. E é muito, quando você lê a história, Sardes caiu a primeira vez porque um soldado persa, observando a cidade, espionando a cidade, viu como os soldados de Sardes entravam na cidade, escalando e uma abertura, uma passagem para eles secreta, em que eles faziam esse movimento. E um soldado persa observou aquele movimento e justamente por ali, num tempo em que os guerreiros e a cidade
relaxou na sua posição, porque eles se achavam inconquistáveis, né? Pessoas que estariam ali soberanos sobre todos, e esse soldado persa invade pelo lugar que eles menos esperavam, e ele abre os portões, e o exército persa entra e conquista Sardes. O que é isso? Sardes vivia da sua fama, mas uma fama que já não era mais a mesma. Os dias gloriosos de Sardes haviam ficado para trás, mas eles ainda se alimentavam da sua fama, alimentavam-se da sua reputação, alimentavam-se do seu bem-estar ou do seu aparente bem-estar. E esses problemas estavam na igreja, porque Jesus então diz assim: veja o que você tem feito. Você tem, aí na Bíblia de vocês está escrito fama, né? Você tem fama de que vive. Na minha versão, na mensagem diz, você tem reputação de que está vivo, que é dinâmico. Então começa a advertência do Senhor. E ele diz, na verdade, vocês estão mortos. Por isso agora é importante lembrar o que é os 7 espíritos e as 7 estrelas. Deus, que tem todo o conhecimento, vai além. A visão dele é quase que do Thundercats, vai além do alcance. É mais do que a gente quer demonstrar, é mais do que a gente aparenta, ou propositadamente a gente aparenta. Essa é uma advertência, principalmente num tempo em que o disfarce, a fama, a reputação, né? Aquela coisa, eu tenho uma reputação a zelar. E a gente olha e lembra daqueles velhos ditados: por fora, bela viola, por dentro, pão bolorento. Ou como Jesus chamava os fariseus, de sepulcro caiado. Por fora, branquinho, limpo, pintado. Por dentro, cheio de ossos, cheio de podridão. E é essa a advertência de Jesus à igreja. Lembre-se, a mim, a nós. Tem fama de que vive. A sua reputação é de algo que já passou, que já foi. Mas você continua insistindo em que está tudo bem, em que está tudo legal, em que não há nada que fora do comum, mas o Senhor enxerga o coração. Eu imagino, eu creio que nós estamos vivendo em plena era da igreja de Sardes. Porque as manifestações, pelo menos exteriores, de religiosidade são as maiores. Quando a gente viaja, quem costuma pegar a estrada, e você vai ali zapeando o rádio, né? vai trocando de estação, a quantidade de rádios que tocam músicas cristãs são incríveis, não são? Pirata, oficial, você vai trocando e você vai, e às vezes eu gosto, né? Às vezes eu paro para ouvir algumas coisas. Eu lembro que estava com a Adriana, a gente estava voltando de um lugar que nós fomos, eu tive uma audiência, eu estava voltando, ela foi comigo, e eu coloquei numa rádio. E o cara, né, estava falando e ministrando, e ele estava gritando lá que a carruagem ia chegar. É que a minha voz agora deu, o frio chegou nela. Mas ele dava umas... que você até perdia o ar. E ele falava, igreja! Igreja! Eu falei, mano, meu Deus, o cara tem asma, né? E ele falava, a carruagem está chegando, a carruagem está chegando, a carruagem está chegando, eu vou entrar, você vai comigo. Irmãos, ele ficou uns 10 minutos só nessa frase. Eu falei, entra logo, vai logo nessa arca e some. Na carruagem, né? Eu vou entrar agora eu vou. Então vai, cara. Mas ele não ia, ficou um mau tempo ali. Aí você bota no outro, e está lá o cara chorando.
Irmãos, hoje é dia de pagar o programa. Se eu não pagar o programa, nós vamos sair do ar. Aí ligou uma pessoa, pastor, eu queria que o senhor orasse. Não, irmão, hoje nós não estamos orando. Hoje nós só estamos levantando dinheiro para pagar o programa. Mas para que serve o programa? Não é para orar? É para orar, mas por que você não quer orar? Não, hoje é só para levantar o programa. Quanto a irmã vai contribuir? Aí uma lá falou, sim. Opa, irmã, glória a Deus. É um comportamento, Sardes, é um comportamento que talvez a psicologia chamaria de esquizofrênico. Ou bipolar. Uma hora ele está rindo, outra hora ele está chorando, outra hora ele está... Aquela mãe, né, aquele áudio famoso de WhatsApp, que a mãe está abrindo a Bíblia e fala assim, olha, irmãos, agora eu vou falar para vocês sobre paciência. Já ouviram? E aí o menino falou, ô mainha, espera um pouquinho, filho, que eu estou lendo a Bíblia aqui. Ô mainha, espera um pouquinho, filho, que eu estou lendo a Bíblia. Ô mãe, desgraça! Agora vamos ler. Essa esquizofrenia da igreja de hoje. Uma aparência, uma coreografia, um discurso que faz até crocodilo chorar. Mas, na efetividade, no cumprimento da palavra, então há esses problemas. E Jesus, incrível, que Jesus diz, eu sei disso. Você tem fama, você se apoia naquilo que você um dia já fez. Você viu o que ele diz? Lembre-se lá do seu dom. Lembre-se do início. Lembre-se da verdadeira disposição e alegria que você tinha em servir a Deus. Mas que isso ficou no passado. É claro que nós podemos levantar aqui uma lista enorme de coisas que nos desmotivaram, que às vezes nos... essa visão crítica, eu reconheço, de experiência própria. Você fica muito ácido quando você passa por um processo de desconstrução. Como eu passei, alguns aqui também. Você fica muito crítico, muito ácido, muito ferro e fogo. Não raras vezes, há um fenômeno dos dias de hoje, da igreja de Sardes de hoje, dos dias de hoje, que é aqueles que não querem qualquer tipo de relação com a igreja, com a instituição. Então, e não raras vezes também, as pessoas começam a viver só de uma aparência. A aparência de uma família perfeita. Então, quem olha diz, nossa, que família incrível, mas mal sabem quando eles saírem daqui o que vai acontecer. De uma criação, aliás, há um tempo falando a casais, um psicólogo americano chama isso de família disfuncional, em que ela carrega, mas ela tem que aparentar, inclusive é combinado dentro do clã, da família, tipo, saiu daqui, é claro, as coisas de casa são de casa, isso a gente ensina para as crianças desde pequeno, mas não no sentido de burlar, de chegar em ambientes sociais, ou da família, ou da igreja, e parecer tudo bem, quando não está tudo bem. Essa é a provocação, a advertência de Jesus à igreja de Sardes. Vocês estão com fama, vivendo do exterior, só da sua aparência. Só dos seus aleluias, dos seus glória a Deus, das suas ofertas e daquilo que vocês fazem. E não é isso. Eu olho o interior, eu tenho os 7 Espíritos de Deus, eu sondo mentes, eu provo corações, eu conheço. O Salmo 139 nos diz que o Senhor nos conhece quando nós ainda éramos substância informe. Por isso, a advertência de Jesus é tão aguda. Talvez a igreja de Sardes, em advertência, só perde para a igreja de Laodiceia, que nós vamos falar domingo que vem. Mas Sardes é duramente repreendida.
E sempre na minha mente, quando eu fico estudando sobre as cartas e ouvindo e lendo algumas coisas, Senhor, como isso se aplica hoje? De que maneira? Qual é a oportunidade que o Senhor está dando a nós ao lermos a carta de Sardes? E, sem dúvida alguma, a grande oportunidade que Deus está nos dando ao analisar essa carta é o que ele diz aqui para a igreja: levante-se, respire fundo, volta à prática dos dons que você tinha no começo, volta a praticar, a viver, volta para a tua essência. Não é o que você faz, não é a tua fama, não é o teu ouro, não é o teu tecido, não é a sua riqueza, não é a sua fortaleza. O Senhor não quer, às vezes, né? O Senhor não fica falando, é isso, eu quero de você. Eu, ouvindo outra pregação, no outro sentido, e a pessoa dizia, você tem que fazer prova de Deus, você tem que fazer isso com Deus. Irmãos, eu não sei se é a minha cabeça, desculpa, se é a minha cabeça, se eu estou doido da cabeça. Mas quem sou eu diante daquele que tem os 7 Espíritos de Deus? Já está provado por A mais B que a minha tentativa humana de agradar a Deus é infrutífera. Faça eu o que quiser fazer, dê o que eu quiser dar. Está provado na palavra que a intervenção poderosa de Jesus é que nos faz aceitáveis diante de Deus. Que é o sangue de Jesus que justifica o homem diante de Deus. E o que Deus requer dos seus justificados, que eles permaneçam no primeiro amor. Foi o que ele disse a Éfeso. O que ele quer que os seus justificados saibam passar pelo seu momento de dor. Foi o que ele disse a Esmirna. Que eles não aceitem doutrinas que falseiam a palavra. Foi o que ele disse a Tiatira. E o que ele nos diz hoje é: levanta, respira, tire a máscara. Tire a máscara. Não é teatro. Não é brincadeira de criança. Embora a igreja tenha que se tornar como uma criança, mas para adultos, para lavados e remidos no sangue de Jesus, ele diz: eu vejo tudo isso. E é preciso retornar. E ele diz ainda: se não acontecer dessa maneira, se você simplesmente dormir, cobrir a cabeça, sem se importar com as coisas que ele está dizendo, então ele virá contra você. E aí não sou eu que estou ameaçando. E nem é um sentido de um retorno meramente institucional. Não é se apegar meramente às coisas da igreja ou da denominação. O que nós estamos assistindo é a implosão, a falta de conhecimento bíblico, a falta de oração. A gente vai ficando muito ácido, a gente vai vendo defeito em tudo. Já falei isso algumas vezes, né? Aquele tríplice degrau para baixo, que é o cinismo, o ceticismo e a incredulidade. Mas a palavra de Deus não nos autoriza, ele diz: não faça esse caminho. E ele aqui diz que lá em Sardes ainda tem alguns seguidores de Jesus que não contaminaram, que não se contaminaram, que não afundaram, não chafurdaram. A expressão dele tem a ver com a criação de porcos. Não se chafurdaram na lama.
O convite do Senhor é: levanta, respira e volta. Levanta, respira, tira a máscara e volta. Levanta, respira, faz uma autoanálise, conhece-te a ti mesmo, sabe de onde nós temos caído, porque é engraçado isso. Ele diz assim, lembra de onde você tem caído. É uma leitura pessoal, também coletiva, como eu falei, mas pessoal. Aonde é que eu estou caído, Senhor? Onde é que eu estou? Em que eu estou representando? Em que eu estou querendo viver das glórias? Há muita gente que gosta de viver do que fez lá atrás. Principalmente crente velho, igual eu. Mas eu já fiz. Mas eu já fiz muito isso. Mas eu já... meu amado, está vivo? Quem está vivo aí? Alguns já estão. Cuidado, irmão, tem fama de que está vivo. E o Senhor diz assim, fica em pé aí. Pelo que vocês estão fazendo, eu já sei se vocês estão vivos ou mortos. Pelo que vocês estão fazendo, vocês estão mortos. Então volta. Volta à prática do amor, à leitura da palavra, ao conhecimento do Senhor de uma maneira totalmente liberta desses nossos traumas. Eu vou dizer, o trauma atrapalha bastante. Eu digo para vocês que depois de... Até uma irmã que uma vez da igreja, alguns anos atrás, já faz uns 3 anos, foi onde virei a chavinha, que ela falou assim, pastor, tem hora que eu me sinto numa casa de recuperação. Vocês são tudo drogado. Só fica vivendo do seu passado, tudo doeu, tudo é ruim, tudo... Calma, vamos... Puxa, aquilo me dá uma despertada. Eu falo, é verdade. Às vezes eu quero desistir, às vezes eu quero parar, às vezes eu quero... E eu fico usando isso àquele que tem os 7 Espíritos de Deus, que enxerga o meu interior. Não adianta falar, eu já fiz. Tá bom, irmão, já fez. Volta a fazer. Mas eu não tenho mais pique, eu não tenho mais cabeça, eu não tenho mais idade. Irmão, use todo o panteão de desculpas que você quiser. A palavra está dizendo para nós, para mim, para você. Levanta, respira e volta para a prática das primeiras obras. Volta para o Evangelho, volta para a verdade que você abraçou. Ele diz assim, apegue-se à mensagem que você ouviu. Apegue-se às obras, o dom, olha aí, ele diz, o dom que você tem, ao Evangelho que você abraçou, volta para ele. E eu creio que se a palavra está aberta, manifesta, se fosse alguma coisa já passada, já resolvida, nem ficaria registrado para a nossa edificação. Às vezes ter esse mergulho de volta ao Evangelho, às vezes é mergulhar e se confrontar com você mesmo. Quase 90% dos nossos problemas são causados por aquela pessoinha que você vê todos os dias na frente do espelho. E às vezes você ter essa relação de retorno, né? Às vezes tem muita gente mal intencionada também, que gosta de vender os seus produtos e a sua fama com esse slogan, volte ao Evangelho. Voltar ao Evangelho é voltar à leitura da palavra, sistematizada, não apenas uma leitura de versículos que lhe agradam, mas ler a palavra de Deus, meditar nela, comparar, e vai e volta, vai ali, volta aqui. Não precisa ir para um seminário, não precisa fazer curso, se puder, faça, é bom, mas o que é a fé pura, a fé simples, daquele que lê a palavra e deixa que a palavra seja o seu juízo. Permita que a palavra seja a água que limpe, se permitir que a palavra seja o óleo que lubrifique, seja a espada que corte, que seja o escudo que defende contra as ciladas do inimigo. Voltar ao Evangelho é ter uma fé viva, dinâmica, é ter uma espiritualidade não rasa, é ser profundo.
E é isso que o Senhor requer aqui em Sardes, é isso que o Senhor requer de nós. O nosso mergulho a águas mais profundas do relacionamento com Ele. Como eu disse, é uma mensagem para o eu, porque quando eu digo para mim, eu não consigo levantar o meu dedo em riste para apontar você. Porque primeiro, ou eu entendo, compreendo e vivo, ou não adianta eu levantar o dedo e apontar e acusar você e dizer, está vendo? Ou aquela famosa frase, ai, fulano precisava ouvir isso. Quem precisa ouvir isso sou eu. E quem precisa ouvir isso somos nós. Quem está aqui nessa noite fria de agosto é quem precisa ouvir. E é com quem Deus está falando. Ao anjo da igreja em Sardes, escreve. E por fim, quando eu julgo, aliás, quando Paulo fala da Santa Ceia, ou perdão, da Ceia do Senhor, lá em 1 Coríntios 11, ele diz, examine-se o homem a si mesmo. Depois ele vai dizer assim, por falta desse exame é que muitos de vocês estão dormindo. E o sono aqui, e o dormir aqui não é de sono, ele diz de morte. Gente morta na sua fé, na sua confiança, na sua alegria, na sua disposição. E a morte é uma sentença, a morte é a coisa mais chata que pode existir na vida do homem. Desperta, igreja em Sardes, desperta do teu profundo sono. Desperta, renova o dom, renove o teu desejo do Evangelho, porque ao vencedor, há uma tríplice promessa aqui àqueles que permanecerem e vencerem, aqueles que rasgarem o véu, né? Tirarem as máscaras a coreografia, abandonarem só o viver da aparência, aqueles que resolvem viver na essência o que é o Evangelho, ainda que nos custe. Porque às vezes ser verdadeiro nos custa. Custa às vezes gente que a gente gosta. Você ser verdadeiro custa às vezes uma amizade. Porque às vezes a pessoa acha que, né? Eu lembro da minha adolescência, que eu achava que para eu ser da turma, para eu ser aceito, para eu não sofrer bullying, naturalmente eu já sofria bullying, porque eu usava óculos muito fundo, né, os graus sempre, então tinha 1 milhão de apelidos. Mas para não ser mais zoado, eu tinha que fazer concessões. E com meus 14, 15 eu fazia. Falava os mesmos palavrões que os amigos falavam. Tinha a mesma mente maliciosa que os caras tinham. Às vezes eu era até melhor do que eles. Mas um dia, eu estava fazendo 16 anos. Eu fui convidar 2 deles para ir na igreja comigo. E aí eu falei para eles, caras, vamos na minha igreja lá, vai ter uma programação especial lá. Aí o cara olhou para mim e falou, você é crente? Caramba, você que precisa se converter, você faz coisa pior que a gente. E eu falei, caramba. E aquilo falei, é verdade. Foi um ano bem conturbado para mim. E eu me lembro que o ano seguinte foi o ano em que eu aceitei Jesus, agora não mais como o Senhor dos meus pais, mas agora como o meu Salvador. E eu nunca tinha pensado daquela maneira. Cresci a vida toda na igreja, para mim era natural ser o que eu era. A igreja de Sardes está viva.
está atuante, é nesse sentido, né? Está dinâmica, está com fama. A igreja de hoje sobrevive da fama. Qual é a igreja da moda? Qual é o templo maior? Qual o melhor grupo de louvor? É isso que se vende. E na essência, e no apego ao evangelho, e no apego à verdade, à oração, e na honestidade, e na transformação do meio em que a gente vive, são essas as perguntas que Jesus faz. Não são aquelas que, qual é o tamanho da sua igreja? Qual é o tamanho, quantos metros quadrados tem o seu templo? Quantas vezes quantos louvores você toca ou você conhece? A essência é quão da palavra você se relaciona, quão profundo é ou são os ensinamentos de Deus no teu interior, no meu interior. O homem vê o exterior, Deus lê a gente como a gente é. Tem até uma letra que a gente fez na banda, que chama-se, falando daquela mulher pega em flagrante adultério, e a gente escreveu assim: decifrou-me num olhar, enxergou a minha dor, não me julgou, me levantou e me ensinou a caminhar. Foi o que Jesus fez com aquela mulher. Todo mundo, só Jesus, dentre todos aqueles homens, podia jogar pedra na cabeça dela e matá-la. E quando todo mundo largou as pedras e foi embora, Jesus olha para ela e diz para ela: cadê os seus acusadores? E ela olha e fala assim: não tem ninguém mais, Senhor. E ele também diz a ela: nem eu te condeno. Mas ele faz uma advertência: vá e não peques mais. E pela a história, aquela moça tornou-se quase como uma diaconisa do ministério de Jesus. Passou a seguir a Jesus, a servir a Jesus, aos seus discípulos e à igreja que nascia, a comunidade que nascia. A promessa de Deus para aqueles que vencerem é tríplice. A primeira, ele fará uma marcha triunfal e vai escrever o nome no livro da vida. Aí em algumas versões diz assim: eu não apagarei o seu nome do livro da vida. Aqui diz que ele terá o nome escrito, o vencedor terá o nome escrito no livro da vida para sempre. E isso é importante. Alguns textos bíblicos, dá frio na espinha? Tem sim. Quando fala lá da fila da direita e da esquerda, e que ele vai falar para alguns: nunca vos conheci. E essas pessoas vão dizer: mas Senhor, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome nós fizemos isso e aquilo. E ele fala assim: nunca vos conheci. A promessa para aquele que vive da essência, ou na essência, que tem uma conversão vinda realmente de Deus, se apega ao evangelho, terá o seu nome escrito no livro da vida. Amém? Se você continuar lendo aqui o Apocalipse, nós estamos no capítulo 3. No capítulo 5, João vai se deparar com esse livro da vida. Um livro selado por dentro e por fora. Um livro que ninguém pode abrir. Um livro que nenhuma instituição humana, nenhuma poderosa instituição humana, nenhum grande líder humano, ninguém pode abrir aquele livro. E João chora, porque ele diz: quem que pode abrir o livro? Por fim, ele tem a visão do cordeiro e do leão, que toma o livro das mãos dos anciãos, e ele abre, e lá está registrado o nome dos pequenos e dos grandes, que foram lavados no sangue do cordeiro. Uma visão de futuro e de presente. No presente, o teu nome e o meu nome estão escritos no livro da vida. Amém? E que nenhum poder humano pode tirar de lá. Mas tem também nenhum nome humano pode nos incluir lá. Só o Cristo verdadeiro pode arrolar o nosso nome no livro da vida. E pela fé eu creio
que o nosso nome, lembra-se, eu e nós, eu creio que o meu nome está escrito no livro da vida. Nós cremos que o nosso nome está escrito no livro da vida. E o Senhor vai confirmar para sempre aquilo que Ele mesmo fez, nos salvando da morte eterna. A segunda promessa, que é emocionante, a gente estava até brincando de manhã, né? Sobre como somos apresentados. Eu lembro que eu era amigo de eles são casados, nós casamos quase que na mesma época, então ele tem quase 25 anos de casado. E eu me lembro que o pai dela não era da nossa igreja. E ele era muito bravo, caboclo bravo, só bravo demais. E no dia de apresentar ele me chamou e falou, vamos comigo. Peraí, cara, mas não sou eu que estou namorando com ela, é você. Não, vamos comigo, você é da igreja há mais tempo. Aí eu fui, ele me conhece de pequeno, e aí falou comigo, não falou com o cara. Falou para mim, quem que é o cara? Esse aqui, ó. Aí sentou no sofá, pode falar. Ele falou, não, eu queria pedir para namorar sua filha. Vixe, aí o cara falou um monte lá, mas deixou, né? E eles estão casados, são missionários, inclusive, lá na África, até hoje. E a promessa de Jesus é, eu vou apresentá-los pelo nome ao meu Pai. Aliás, Jesus já disse isso. Quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do Pai. Quem me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai. E a promessa a Sardes, a igreja que ele chama para viver, na essência é essa. Eu vou apresentar você pelo nome ao meu Pai. Já imaginou que emoção é essa? Que verdade poderosa é essa? Eu, quando leio o Apocalipse, nesses textos, eu leio presente, agora, e leio futuro. Entendo como futuro, mas eu entendo que já agora o Senhor confessou o nosso nome diante do Senhor, por isso nós estamos aqui. Amém, queridos? Jesus conhece o teu nome, teu sobrenome, teu jeito de andar, teu jeito de ser. Ele te enxerga, ele tem os 7 Espíritos de Deus nas suas mãos. Ele nos conhece por dentro e por fora. E ele tem nos apresentado. E essa é uma grande promessa. Num tempo em que reputação é tudo. Num tempo, numa sociedade que uma pulseirinha VIP nos dá acesso a muitos ambientes. Aliás, a festas badaladíssimas que você só entra com a pulseirinha VIP. Já vivi isso um tempo. Todo mundo queria entrar no camarim, porque o camarim era tudo de bom. É nada, né? Camarim é. Chama água uma maçã de 3 ontões. Mas tem um fetiche. Mas é uma loucura. Até tem grandes eventos também, corporativos. Mas graças a Deus, que na festa celestial, o seu nome já está na lista. Amém? E o Senhor conhece você pelo nome. Os homens podem até nos ignorar. A gente pode até não fazer parte de uma grande corporação. Mas o nosso nome está escrito no livro da vida. E nós somos apresentados pelo próprio Jesus ao Deus Pai, pelo nosso nome, aquele nome que Ele já nos deu, que nós já estudamos antes. E a terceira grande promessa para os vencedores é você participar dessa marcha triunfal. Marcha triunfal. A marcha dos remidos, porque é exatamente o que vai estar em Apocalipse, no capítulo 5, quando João vê uma multidão vindo da terra para os céus, com as vestes lavadas em sangue. E ele fala, quem são esses? E o anjo diz, esses são aqueles que lutaram ao lado do Cordeiro e venceram. Os romanos faziam uma marcha, uma procissão, quando seus generais voltavam
das lutas, das suas guerras. E eles desfilavam e todo o povo jogava pétalas de rosas sobre o general e sobre os soldados que combateram e venceram. E, nesse contexto, o apóstolo Paulo diz que nós somos aqueles que têm o bom perfume, aqueles que recebem do povo, né, que recebem o bom cheiro da vitória. Mas a verdadeira e grande marcha, a marcha triunfal, será aquela que nós estaremos ao lado do Cordeiro, com as nossas vestes lavadas no sangue do Cordeiro. Que em nome de Jesus, a gente levante-se, respire e volte à prática de um evangelho vivo, de um evangelho palpável, que a gente fuja de toda a aparência, a mera aparência, quer dizer, não é para ficar desarrumado, não, irmãos, que fuja de toda e qualquer hipocrisia. Quem estudou sabe, a palavra hipócrita está ligada com aquelas máscaras utilizadas na antiguidade para se fazer teatro. Principalmente as mulheres que não podiam fazer teatro. Então foram criadas máscaras para que a mulher pudesse atuar. E era chamado de hipócritas, porque não era a face real. Que a nossa face seja descoberta diante do nosso Deus. Até porque Ele enxerga todas as coisas. Ele não vê só o que você manifesta ser. Ele vê o que você efetivamente é. Isso não deve nos assustar, por incrível que pareça. Tem gente que tem medo de se mostrar como é diante de Deus. Vã tentativa. Ele enxerga você e eu como nós somos. Mais do que isso, Ele nos purifica de todo pecado e de toda injustiça. E Ele mesmo nos dá os dons e a condição de andarmos como vencedores no nome dEle. Ao anjo da igreja escreve: quem tem ouvidos, ouça a palavra do vento, o Espírito soprando através da igreja. Amém? Conhece a todos pelo nome, pela voz e pelo olhar. Conhece cada passo, onde foi o tropeçar. Conhece pelo sobrenome e até mesmo o pensar, e mostra assim o seu amor, pois sabe o que somos e quer perdoar. E mostra assim o seu amor, pois sabe o que somos, Deus nos quer salvar.